Não tem um filme que chama O Último dos Samurais? Eu acho que eu vou inventar O Último dos Naturais, porque cara, a gente não encontra mais. Quem é natural, escreve aqui nos comentários. Bom, eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Quem treina natural pode treinar acima de 1 hora ou vai mandar toda a massa muscular pro ralo? Então, já clica no gostei, se inscreva no canal, porque você, meu amigo hormonizado, que também é da gangue da maromba, eu vou trocar uma ideia com você também sobre isso, sobre esse acima de 1 hora. Então, se você está hormonizado, fica quietinho aí que vai chegar o teu momento. Pessoal, vamos lá, falando sério agora, vai. Um aluno meu me perguntou, porque eu passei um treino para ele acima de 1 hora, e ele falou assim, pô, Leandro, mas eu tô natural e tal, aquela coisa toda, não posso desgastar demais, não vou perder massa muscular. E então eu falei, então, meu amigo Elton, vamos fazer vídeo para você. E muitos vídeos aqui do canal são para os meus alunos, inclusive, tá? Como tem muitos temas, lembra de procurar Leandro Twin. Mais temas, isso aí já virou um meme, fantástico. Galera, vídeos acima de 1 hora é ótimo, né? Treinos acima de 1 hora. Quais são as nossas considerações? Então, primeiro a gente tem que trabalhar o porquê, né? Quando um aluno me pergunta alguma coisa e quando não procede, né? Já deu a resposta, Leandrão, tchau no vídeo, clica no X. Não, fica um pouquinho mais aí, vai fazer nada de útil agora. Quando algum aluno me pergunta alguma coisa assim e tal, da onde eu parto? Eu falo, tá, mas por que você acredita nisso? Então eu devolvo o problema para o aluno, falo, não vem me dar trabalho, fala aí por quê. Não. Ah, por que isso aqui não é vermelho? Mas por que você acredita que não é vermelho? Porque é vermelho, né? Então a gente tem que partir de alguma coisa. Então a gente começa derrubando os mitos. E a argumentação padrão qual que é? Quando nós iniciamos um treinamento, nós estamos com o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático ativado, porque a gente está ali quietinho, está de boa e tal. Esse sistema nervoso autônomo, ele funciona por ele mesmo, beleza? Então, você não controla ele. Quando você começa a treinar, ele começa a subir. Então eu controlo ele, Leandrão, porque quando eu treino, ele sobe, então é só treinar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, você não consegue treinar e deixar o parasimpático ativado. Não. Quando você começa a treinar, você começa a levantar o sistema nervoso simpático e o parasimpático vai se regulando para baixo. Por quê? Porque eles são antagônicos, não existe os dois nem em cima nem embaixo, é sempre um ou outro, como se fosse uma distribuição de pontos. Então quando tá aqui o outro não tem e vice-versa. Beleza. Então você começa a treinar o sistema nervoso simpático, que é o que te coloca em estado de luta ou fuga, que se trata disso no final das contas. Quando você toma um susto, o simpático vai lá para cima. Não é só durante exercício físico. Quando você está nervoso, o simpático vai lá para cima. Por isso que é muito ruim você estar nervoso ou tomar um susto, porque você desencadeia mecanismos de luta ou fuga e fica parado. Aí o cara fica nervoso com o chefe. O certo seria o quê? Sair correndo e dar uma porrada nele. Mas se você fizer isso, você está desempregado. Você precisa de dinheiro para comprar os meus cursos, então você fala, beleza, vou aturar. Vou aturar porque eu quero curso de dieta do Leandrão. Ok, beleza. Muito obrigado, viu? Você pensa assim. Só que voltando para o treino, quando você ativa o sistema nervoso simpático, você começa a ter menos presença de insulina e mais presença de glucagon. Você começa a ter maior presença de GH. Você começa a ter maior presença de cortisol. Você começa a ter maior presença de noradrenalina ou norepinefrina, ou adrenalina, ou epinefrina. Que lembra confusão? Espera aí, vamos de novo. Glucagon, GH, cortisol, noradrenalina ou norepinefrina é a mesma coisa, adrenalina ou epinefrina. Você tem uma liberação desses hormônios. E o que esses hormônios têm de característica ali junto? Características catabólicas. Não, GH é anabólico, Leandro. Você não sabe nada, não, um idiota. Você está certo, eu realmente sou um idiota. Mas no caso aqui eu estou certo, porque o GH ele tem efeito anabólico na musculatura, beleza? E catabólico na gordura. Então quer dizer, Leandrão, que se eu fosse um poço de GH, nós não teríamos essa barriga de cadela, né, e seríamos forte pra caramba. Mas o mundo não é como a gente quer, não é mesmo? Ah, mas pode ser, Leandrão. Vem com o pai. Sim, mas aí você vai morrer se tomar muito. Então não dá para ser como a gente quer. Mas voltando aqui. Então eu tenho 5 hormônios catabólicos e um desses 5 ele é anabólico também. Ou seja, não é o suficiente, né? Não é o suficiente para segurar a massa muscular. Por isso que durante um treinamento você perde massa muscular. E tudo bem. E tudo bem, esse é o jogo. E o que vai acontecendo? Conforme o treinamento vai andando, você vai tendo cada vez mais liberação desses hormônios. E aí, quando chega próximo de 60 minutos, dali pra frente você começa só a perder massa muscular. Aí você diz, mas tudo bem, mas por que 60 minutos assim? O corpo tem um relógio lá dentro, você entendeu? 60 minutos é uma convenção humana, então você já tem alguma coisa estranha.
Mas é fato que, vamos entender, e se eu for subindo, quanto mais tempo, chega algum momento que fica desinteressante? Então, aí a resposta é, depende. Depende do quê? De um contexto. Porque presta atenção no seguinte, realmente, quando eu vou chegando próximo de uma hora de treinamento, eu tenho muito catabolismo acontecendo, isso não é ruim. De novo, isso tem que acontecer para que você consiga evoluir, isso gera sinalizações. Então, se eu levo para 60 minutos, e esses próximos 10, dos 60 aos 70, o custo-benefício de fazer eles em atletas naturais compensa? Então, como eu disse, depende. Depende do quê? Porque vocês estão analisando o treinamento de uma maneira fracionada. Eu estou pegando um dia. Se eu pegar só esse um dia, dos 60 aos 70 minutos, realmente eu catabolizo e isso talvez não seja interessante. Porque eu poderia me parar ali com 60 minutos. Agora, e se esse indivíduo, ele não treina 2 horas todo dia? Ele treina 2 horas 3 vezes por semana. Enquanto o outro indivíduo, ele treina 1 hora por dia, 6 vezes por semana. Ou seja, os dois treinam 6 horas semanais. Certo? Quem é que vai conseguir melhores resultados? Porque presta atenção no seguinte, beleza, eu fico 2 horas lá tomando pau. Só que também eu fico um dia inteiro de boa. Entendeu? E o outro não, o outro todo dia toma 1 hora. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem que olhar a carga semanal de treino, CST. A carga diária de treino, ela é importante também, porém a semanal é mais importante. Então, Leandrão, eu vou treinar tudo num dia só e vou passar um mês descansando. Aí também não vai funcionar. Entendeu? Porque se funcionasse ia ser legal, mas não funciona. Mas compare esses dois. Qual vai ter melhor resultado? O que vai acontecer? O cara que treina 1 hora por dia, 6 vezes por semana, ele tende a ter resultados superiores num longo prazo, não porque ele divide melhor esse treinamento e diminui nível de cortisol e larará. Não, isso não é o mais importante. Porque se ele faz o seguinte, se ele treina, vamos supor que o cara treina, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá? Não é um treino, normalmente não é um treino usual. O cara faz coxa e faz dorsal no mesmo dia. Depois de treinar coxa, mas treinar, né? Não ficar alisando a máquina, não, treinar. Você consegue treinar dorsal com a mesma qualidade? Aí você fala, não, pô, Leandro, baixa a carga, tô cansado, treino de perna não consigo nem falar, quanto mais treinar dorsal. Então quer dizer o quê? Que um treino com muito volume, com muito tempo, do meio para frente eu tenho um rendimento menor. Agora, e se eu pego essas mesmas 2 horas e aqui no meio eu coloco, sei lá, 23 horas de intervalo? Você fala, pô, dá uma animada. Treinei perna, terminei 2 da tarde, vou treinar de novo 1 da tarde dorsal. Aí eu rendo bem. Pensando nisso, o cara que então divide mais, consegue mais resultados em longo prazo, desde que ele seja um atleta avançado. Porque se ele é um atleta iniciante, ele já não treina com intensidade. Claro, porque o treino dele é de outro nível. Então se ele faz um treino um pouquinho maior, parece fazer grande coisa, porque ele não consegue isolar muito músculo, ele não consegue exigir demais, ele não consegue levar até a falha. Ou seja, o treino dele já é menos intenso, então ele pode ter mais volume. Agora, um atleta avançado, um fisiculturista, você vê que ele divide bem os músculos. Ele não quer nem treinar, por exemplo, peitoral e tríceps. Ele fala, não, Deus me livre, eu treino peitoral e só tríceps só lá depois. Porque aí eu vou descer o cacete no tríceps. Só que é um caso especial. Agora, o que eu vejo vocês se preocupando? Gente que não é avançada, tá? Que não está num limite genético, que às vezes não sabe treinar direito, 1h05 de treino. Aí você vai falar, pô, mas o que tem? Não tem problema nenhum. Porque aqui no exemplo eu exagerei. Eu falei de condensar 2 treinos em um, aquela coisa toda. Mas fazer 1h05, 1h10 de musculação intenso, galera, isso não tem problema nenhum. Se você tem uma boa dieta e tal, se você não está evoluindo, não é por causa disso. Fica tranquilo. E se eu sou hormonizado, que você falou que ia falar para mim? Se você é hormonizado, você tolera isso mais, certo? Agora, o grande ponto é, eu preciso passar de 1 hora de treinamento todos os treinos, treinando 4, 5 vezes por semana? E a resposta é não. Portanto, para quem treina aí de 4, né, de 4 a 6 vezes por semana, tá? Mas treinar de 4 lá, chegar de 4 na academia, não dá risada na sua cara. Não, de 4 a 6 vezes por semana se você treina,
Os seus treinos vão ser menores de 1 hora em 95% do tempo, mas pode ser que você vai querer fazer uma carga de choque, que eu já expliquei aqui no canal. Então nesse dia você vai dobrar o teu volume de série, o teu volume sei lá, de intensidade. Você vai fazer alguma coisa que vai tornar acima de 1 hora, não tem problema. Mas é algo pensado, certo? Portanto, não tenha medo de ficar acima de 1 hora dentro de uma academia, desde que o contexto permita isso. Contexto dietético, o contexto dos hormonizados, por isso você vê atleta treinando 1 hora e meia, 2, vários dias, mas é outro cenário. Ou você vai pegar um natural que está fazendo uma carga de choque naquele momento, então ele vai exigir mais naquele dia. Por quê? Porque ele programou um descanso na sequência, ou veio de um descanso. Normalmente o descanso vem depois, tá? Quando você faz carga de choque, você coloca a regenerativa na sequência, e não o contrário, regenerativa choque. E aí continua com estabilizadora. Normalmente não. Eu não estou entendendo nada do que você está falando, deixa isso aí para lá. Tá. Eu vou aproveitar o ensejo então. Carga de choque, estabilizadora, regenerativa, ordinária. São as magnitudes de carga de um treinamento. É algo um pouco mais técnico, mas é legal você saber. Porque se você soubesse, te ajudaria bastante a resolver essa questão desse vídeo. Então, com certeza você não sabe, ou eu acho que você não sabe. Mas, de qualquer forma, vamos ver se você sabe ou não. Desafiar, o ser humano funciona no desafio. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.